Relatórios da Folha para conferência. Então, vou apresentar para vocês alguns relatórios mais utilizados, alguns relatórios padrões para apuração dos impostos, para ver se está certo com o questor, com o social. De forma geral, para verificar os impostos se estão corretos, com o valor social, o mais comum é aqui as relações de cálculo. Então, tem relação de cálculo completa, relação de cálculo geral. Eu normalmente gosto de usar a relação de cálculo geral. Sempre no tipo aqui total, que ele gera o detalhamento por funcionário, e no final ele traz também o totalizador da empresa. Eu consigo fazer a quebra de totalizador também por empresa, por filial, por organograma, por rateio. Por padrão a gente usa por empresa, porque por social ele gera lá os totalizador por empresa em si. Gera por funcionário, então. Os eventos é a base individual por funcionário. E no final, ele gera os resumos. Então, sempre validando aqui o resumo INSS. As apurações que ele faz da folha, calculada no imposto cálculo ali. E o resumo GPS é o valor gerado no débito da GPS. Então, esse resumo GPS ele gera após o cálculo do débito da GPS. E o resumo INSS é o que vem apurado da imposto cálculo internamente. Então, no resumo de INSS, tem as únicas validações que ele pode acontecer, de alguma diferença, sim, se ele possuir retenção de nota, né, compensação por retenção de nota. Como resumo de INSS, ele busca as informações calculadas por funcionário, ele não consta as deduções para caso de dedução por retenção de nota. O diferente aqui pode ter é apenas essa questão que aqui no resumo de GPS já vai constar em caso de alguma retenção por nota. Esse é o primeiro relatório para apuração dos impostos individual. Temos aqui de INSS o demonstrativo de INSS e o demonstrativo de INSS resumido. Então, aqui no demonstrativo de INSS, ele é bom para conferir quando eu possuo deduções, né, de nota, deduções dessas informações em si. Então, eu gero ele como tipo analítico e ele demonstra por funcionário. Então, ele tem de desconto funcionário, valor proporcional da parte empresa, parte RAT, parte terceira de outras entidades e as deduções por salário família, ou aqui no campo de dedução, que seria a dedução por maternidade, caso o funcionário tenha. E nos resumo individual, ele também traz aqui caso tenha compensação de mão de obra, geralmente seria aí de pagamento com retenção, né, de notas emitidas, retenção de INSS, ele também gera aqui a compensação. E esse relatório também ele gera após o cálculo da GPS, tá? Então ele é vinculado à GPS, se eu não executar o cálculo de GPS, ele não gera esse relatório, diferente aqui, relatório de INSS resumido. Também tenho aqui então, impostos, demonstrativo INSS resumido. Esse relatório, ele gera de acordo com os dados calculados na folha. Então, ele não precisa ter a GPS calculada para gerar. De certa forma, a principal mudança que ele tem para o relatório demonstrativo normal é a disposição. Esse relatório é todo gerado em linha, porém, ele não consta valor de compensação em caso de nota de retenção. Ele só consta as compensações de salário família e o que se refere a salário maternidade. Imposto de renda, como eu tinha mostrado para vocês, aqui em impostos federais, relação de IR funcionário. Eu confiro o valor a recolher de IR com o valor gerado no DARF.